Olá pessoal, bem-vindos a mais um Talk Player, o podcast do empreendedor aqui da Cashme. E hoje ao meu lado, Mauro. Boa tarde, pessoal. E hoje o nosso convidado especial é o Gustavo, CEO da Engajatec. Gustavo, especialista também em marketing digital, vai se apresentar aqui pra gente. Gustavo. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer aqui estar com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento sobre digital, sobre IA, já falar bastante coisa legal aqui. O Gustavo veio bater um papo hoje conosco para falar a respeito de IA, para falar um pouco de marketing digital também. Eu queria começar com a primeira pergunta, Gustavo, em relação a IA, né? Que agora todo mundo está falando de IA, o mercado inteiro. E assim, Gustavo, o mercado sempre tem mudança, sempre tem alguma coisa nova. Sim. Né? Surge alguma tecnologia nova. Nós mesmos tivemos aí há um tempo atrás a pandemia, que deu uma acelerada muito grande, né, no digital, nas plataformas, nas mídias sociais. Eu vou até compartilhar aqui o meu exemplo, né? Eu não tinha, por exemplo, mídias sociais. Para não falar que eu não tinha nada, eu tinha o LinkedIn, tá? Que eu criei em 2018. Mas quando começou a pandemia, antes, né, o meu negócio era olho no olho. Era reunião ali com o cliente, presencialmente. Aí veio a pandemia, mudou de uma hora para outra e foi uma mudança drástica. Eu tive que ir lá e criar ali uma conta no Insta, criar uma conta no Facebook para conseguir me comunicar com o mercado e me comunicar com o meu cliente também. E foi basicamente, eu montei ali o Insta, por exemplo, na semana seguinte eu já fui lá e já fiz uma live. Né? Foi uma mudança que aconteceu de uma hora para outra. Sim. Né? E existem várias situações aí no mercado, né? A gente pega, por exemplo, a internet, que ali na década de 90, por exemplo, a internet era limitada, a internet era lenta. Aí nos anos 2000 ali a internet já veio a banda larga, aí começou a surgir o e-commerce, começou a surgir ali as plataformas. E agora tem o IA, que todo mundo está falando em tecnologia, né? Em inteligência artificial. E como que você vê, Gustavo, essa mudança agora, não sei, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se vai ser gradual, se vai ser aos poucos, quem está começando também, Gustavo, o que que você pode falar para a gente a respeito disso? Qual que é a tua percepção? Ou se já foi. Qual que é a tua percepção em relação a isso, tua expectativa em relação a isso, ao mercado em geral, aí, a essa novidade que é a inteligência artificial? Cara, eu tô no mercado desde 2014, né? Eu fundei a empresa em 2014. Ela começou como Creativita, que era só de design, depois virou EngajaWeb e depois só virou Engajatec, pra você ver. Então eu peguei várias mudanças, tanto estratégicas, marketing, ferramentas, redes sociais. Então antigamente a gente usava muito, em 2014, o Facebook ainda. Para tudo. Ainda muita gente usa hoje, né? Mas dificilmente você vê criadores de conteúdo lá dentro. Hoje é mais Instagram, TikTok, LinkedIn. Mas a gente viu uma mudança muito, muito grande. Só que em 2020, igual você falou, a coisa explodiu, né? E aí a gente começou a ter algumas mudanças, começou a virar assim a cada ano completamente, né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Antigamente, valia muito você criar uma base de seguidores. Então, você ter seguidores era importante. Hoje, não dá pra falar que é zero, mas é perto de zero. Hoje importa muito mais a qualidade do conteúdo e o quanto esse conteúdo vai ser bom para a plataforma, ou seja, quanto ele vai reter as pessoas, do que os seguidores que você tem. Porque a maioria das pessoas está no Reels, e o Reels trabalha por retenção. Então, hoje, a mesma pessoa que está começando agora, hoje, postando o primeiro conteúdo, ela tem as mesmas chances de ter resultado e viralizar do que a pessoa que já está há 5 anos. E que tem uma base de 250 mil seguidores. Uhum. Eu falo isso porque a gente tem vários perfis com 1 milhão, com 250 mil. Uhum. Então, a gente vê isso na prática. A gente testa isso, né? E o que precisa fazer, então? Para conseguir alcançar? É aquilo que a gente... É tipo aquele arroz e feijão que é o básico, né? Postar com consistência. Uhum. Quanto mais postagens você fizer, mais... Hoje em dia não dá, mas antigamente você tinha costume de criar um conteúdo por semana. 2 conteúdos por semana. Quem produzia conteúdo todo dia... Agora é constante. Era visto assim como, nossa, esse cara é empenhado, hein? Hoje, eu
particularmente, estou postando 5 vezes por dia. Caramba, 5 vezes por dia. Por dia. Todo santo dia. Aham. Assim, 5 vezes em cada plataforma. Então, eu posto 5 vezes no Instagram, 5 vezes no LinkedIn, 5 vezes no TikTok, 5 vezes no YouTube. Fora isso, eu faço um podcast por dia, de manhã, que é longo, que é gravado deitado, e vai para o Spotify também. E vai para o LinkedIn também. Então, hoje, o marketing é um organismo vivo. A sua marca é um organismo vivo. Entra muito nisso aqui, né? Uhum. E, claro, mas por que isso aconteceu? Por conta da IA, Aham. da competição, de atenção que a gente tem hoje. Então, a IA hoje, ela facilitou muito a criação de conteúdo. Então, todo mundo produz conteúdo hoje, em massa. Então, se você não produz Ah. bastante, você fica um pouco de fora. Uhum. Ou seja, o pessoal hoje usa a IA como um apoio. Um apoio, braço. Pra tudo, né? Uhum. A gente vai entrar um pouquinho mais, só que dá pra usar pra tudo hoje em dia. Pra tudo. E o empreendedor que está começando, né, Gustavo? Quem não conhece ainda, não é difícil, né, Gustavo? Não. É justamente, eu acho que você partir de um princípio, de algo, né? Eu vou usar aqui como um apoio, texto. Eu até tava conversando com vocês em outro momento, a gente tava falando da minha mãe, né? Uhum. Eu sempre cito ela porque ela se tornou influenciadora sem querer, né? Ela pegou um curso meu na época que era de viralizar reels, ela fez, e ela começou a viralizar. fazer e viralizar. E aí ela hoje é influenciadora. E esses dias ela tava, não sei o que vou postar. Eu falei, mãe, você já conhece o ChatGPT? Ela, não. Aí eu baixei no celular dela. Ela tá amigaça do ChatGPT. Ela conversa todo dia com ele, pega ideias de conteúdo. Então, é muito simples de você utilizar qualquer ferramenta dessas, né? Você tem hoje o ChatGPT, você tem o DeepSeek, você tem o Cloud, você tem... Cada ferramenta serve meio que... Cada ferramenta é melhor para alguma coisa. Então, você tem o Midjourney, por exemplo, que ele é o melhor hoje em gerar imagem. Aí você tem alguns que são melhores para edição. Outros são melhores para criar conteúdo, para ideia, para brainstorm. Então, é uma ferramenta super versátil que não tem como não usar, né? Se você não usar, você vai ficar para trás. Não tem como. Uhum. Até para avaliar o seu conteúdo você pode usar. Você pode jogar o seu conteúdo lá, perguntar para ele se tá legal, se vai alcançar o público ideal, se vai sair do público. Então, a IA ela pode te ajudar muito. Isso aí é um distanciamento que você está falando que vai acontecer cada vez mais de quem utiliza e de quem não utiliza a ferramenta para complementar as suas competências, vamos dizer dessa forma, né? O pessoal fala muito que a IA vai substituir, a gente tem que olhar porque a IA vai substituir os empregos. Eu não acredito que a IA vai substituir uma pessoa. Eu acredito que uma pessoa com IA vai substituir outra pessoa. Perfeito. Para complementar, né, Gustavo? Porque a IA ela vai precisar do comando ainda, sempre. Ela vai precisar de alguém, pelo menos, criando a programação, dando direcionamento. A gente hoje está chegando na parte de agentes, né? Os agentes, vocês já ouviram falar como que eles funcionam? Eu vi mais ou menos, se você puder explicar um pouquinho. Então, os agentes, eles funcionam com mais autonomia. Então, eles conseguem entrar em sites, se cadastrar. Se você colocar, por exemplo, eu quero que todo dia você crie uma pauta de conteúdo e me mande por e-mail, eles vão fazer isso. Então, os agentes, eles têm mais autonomia ainda, são quase como funcionários. Então, o negócio está expandindo e crescendo. E aí está acessível para todo mundo, né? Mas e a questão, você falou, né, que tem que ter uma pessoa ali para acompanhar, para dar a palavra final, né? Que é importante, Super né, Gustavo? importante, Porque tem a questão da sensibilidade, né? Que ele é uma ferramenta que ela vai aprendendo. Sim. A tendência é essa, né, Gustavo? Sim. Cada vez mais ela aprenda, certo? Sim. Mas tem que ter uma pessoa por trás, né? Eu acho que o ponto é esse, né? Eu estou usando aqui como um apoio, como um complemento. Quem está começando a empreender, por exemplo, que muitas vezes está sozinho, Sim. a IA é como se fosse um funcionário. Souber usar, né? Se souber usar, né? A IA, ela consegue colocar uma pessoa sozinha no mesmo patamar de produção de uma grande empresa. E isso que está mudando completamente o jogo. Em alguns casos, a pessoa sozinha vai conseguir produzir até mais do que uma grande empresa. Porque a grande empresa, ela tem muita burocracia para a produção. Enquanto a pessoa, ela só vai produzir. Só que o que acontece? As pessoas estão se conectando nas redes sociais com conteúdos gerados por pessoas. Por isso que as marcas estão indo na contramão e baixando um pouco a qualidade do conteúdo, humanizando ele, porque é isso que as pessoas querem ver.
Então, isso que até é uma coisa legal para os parceiros, né, Uhum. de vocês, que eles terem essa noção de que eles não estão atrás de ninguém, eles não estão atrás de outras empresas. Pelo contrário, eles têm vantagem em relação à velocidade, ao que eles podem fazer, ao que eles podem criar. Uma pessoa sozinha no negócio consegue criar muito mais. E às vezes, e o que vale mais é aquilo que voltando, a gente volta no começo da conversa, é o conteúdo, né? É. Melhor do que qualidade, melhor do que você... É o conteúdo. Claro, você não vai soltar qualquer coisa. Tem um termo que é spray and pray, que é você joga e ora para dar certo. Não, esse tipo de estratégia não funciona. Definitivamente não funciona. O que a pessoa tem que fazer é colocar o conteúdo para fora, antes de estar perfeito, mas entender que ele pode melhorar sempre. E entender onde ele deu certo e onde ele não deu. E o algoritmo fala isso pra gente hoje. Então, por exemplo, eu posto 5 vezes por dia. Dos 5 conteúdos que eu postei, um deu certo. Esse um que deu certo, eu vou me perguntar o porquê que ele deu certo. Foi o título? Foi a entrada? Foi a forma? E aí você consegue... Nossa, o pessoal gostou desse formato, eu vou repetir. Aí repete a fórmula que você mesmo achou, encontrou, e aí começa a viralizar. Né? Eu acho que o ponto é você achar a forma correta, né? A gente sempre fala isso, inclusive, das mídias sociais, né? Qual que é o perfil do Insta? Qual que é o perfil do... Porque você tem que encaixar a IA, o conteúdo da forma correta, né? Um exemplo, o Insta, por exemplo, eu tenho que trabalhar mais vídeos. O LinkedIn... Mais texto, né? E a IA você vai adaptando também, né? O ponto é você ir adaptando a sua necessidade, ao teu perfil, a tua estratégia e usar de fato como um apoio, mas a essência, ela é tua. Exatamente. Né? A essência de criação. Você falou da sensibilidade, né? O que a gente está vendo um lado contrário acontecendo é empresas produzindo conteúdo em massa com IA e perdendo a essência. Perdendo aquele tom humano. Vai ficando pasteurizado. Exatamente. Tem que ser, você tem que colocar, ou pelo menos treinar a IA para colocar, que também dá para fazer isso, mais humanização no texto, mais técnica mesmo ali, né? Mais história. Porque, assim, quando eu tinha um curso de viralização, né? O que basicamente eu ensinava lá dentro era contar história. Que é o que dá certo. Até hoje. É o que chama a atenção, né? As pessoas gostam de história, gostam de saber quem que tá do outro lado, né? Porque você está lidando com as pessoas mesmo. Né? As pessoas gostam disso. Então, por mais que tenha... Né? E eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né, Mauro? Porque hoje você vê, por exemplo, algumas postagens e é nítido ali que a IA vem no mesmo perfil, no mesmo padrão e coloca ali, de repente, uma figurinha ali do lado... né, um texto grandão, você olha assim, você bate o olho que é IA. Eu acho que todo mundo tem que ter, essa sensibilidade, não pode perder. Tem gente que não corrige, né, a ponto de mandar até aquele textinho final que geralmente a IA manda, né? Você verifica aí, vê se ficou bom. Aí você vai ver no final do texto da pessoa, tá escrito lá, né? Se você quiser, eu faço mais. Isso outro dia. E tem que tomar cuidado. Agora, é uma ferramenta muito legal mesmo. Eu vi outro dia na internet uma propaganda que tinha uma moça que interagia com o senhor, acho que ele era médico, se não me engano. E no final, ela estava vendendo alguma coisa, não me recordo, mas assim, no final ela falou, você gostou do doutor fulano de tal? Então, só que além de ser um cara simpático, ele não existe, né? Ele é uma inteligência artificial. E ela interagia com ele, fazia pergunta, ele respondia. A primeira vez que eu assisti, eu não percebi, cara. Eu tomei um susto no final, sabe? Quando você fica impactado. E aí é uma boa forma até. Ele contava uma história, ela interagia com ele no vídeo, né? É uma forma muito criativa de utilizar, né? A gente já está implementando isso em alguns clientes, já é uma realidade. Então, uma coisa que é importante todo mundo que está assistindo saber é que não é mais futuro, não é quando chegar, né? Está acontecendo. Está acontecendo isso. A gente está implementando, por exemplo, agora, a gente para fazer a parte de recepção de leads e contatos. E a prospecção ativa, que é o BDR. Então, hoje, eu consigo ter uma IA que vai atrás dos clientes, prospecta esses clientes, os que respondem, ela faz um tratamento, entende se eles são qualificados ou não. Se eles forem qualificados, ela coloca no CRM,
tenta marcar call com ele. Tudo é IA, até esse ponto é só IA, tá? Quando agenda a reunião, entra um humano na call. Aí, ó. E eu tenho também a parte de recepção. Então, o lead chega, uma IA faz a recepção, e assim, o que a gente está vendo é que 90% das pessoas não percebem que é IA. Nossa. Vai conversando, vai... Porque ela pergunta, ela ouve áudio. Lá fora já está bem mais avançado, então lá fora já tem ligação. Ligação liga. também. Ela liga com a sua voz. Com a minha É voz. mesmo, que Olha perigo. só. Que... Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado hoje, todo mundo tem que tomar cuidado, é com golpe, né? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Vai sofisticar tanto que você vai receber a ligação do seu irmão, do seu primo, da sua mãe, pedindo alguma coisa e você não vai saber que não é ela. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Você vai ter que ir lá na casa da pessoa, pegar o carro, ir na casa da pessoa e encostar nela. É você que tá aqui, tá tudo bem, então tá tudo certo. Mas tá avançando muito mais rápido do que a gente imaginava, essa é a verdade. Ô, Gustavo, e assim, né? Para quem tá começando, por exemplo, vamos pegar aí um ex-bancário, um consultor que está começando sozinho. Ele vai criar, ele tem ali as mídias sociais, ele tem o Insta, ele tem ali o LinkedIn, enfim, tem alguma outra. O que você indica para essa pessoa que tá começando, né? Que de repente não tem tanto recurso, que trabalha, que tem um perfil ali mais consultivo, que é o perfil hoje do nosso parceiro. O que você indica para ele em relação a IA, né? A mídias sociais, o que... Olha, de verdade, assim, se eu fosse criar um plano para ele, vamos dizer que ele sentou na minha frente e falou, Gu, eu quero crescer minha empresa, eu tô começando do zero, o que eu posso fazer, onde eu vou gastar, coisa do tipo. A primeira coisa que eu falaria para ele começar é utilizar a IA para ajudar ele na prospecção. Então, a IA pode ajudar ele a criar scripts bons. A IA pode ajudar ele com ferramentas plugadas, que às vezes várias são gratuitas. Fazer essa prospecção, como eu falei. Então, várias ferramentas hoje já extraem dados de empresas do Google, que são dados públicos, e aí a pessoa já tem uma lista para começar. Então, ela pode começar por aí, ajudando na prospecção. Só que, se ela quiser dar um passo além, como a maior parte dos clientes da Cashme, por exemplo, é B2B, eu falaria para ela começar criando artigos dentro do LinkedIn. Porque hoje ela consegue criar artigos com uma facilidade muito grande. Então, eu aconselharia ela postar uma vez por dia no LinkedIn, com um conteúdo gerado pela IA, revisado por ela, para um tema específico que o lead ideal dela tenha dor, e ela postar todos os dias no LinkedIn dessa forma. Ela vai crescer rapidinho, de verdade. Ou seja, ela vai criando uma autoridade ali, né? Ela vai criando autoridade e o LinkedIn logo, depois de um tempo, né, depois de 2, 3 meses, você produzindo conteúdo constantemente, ele começa a mostrar mais o seu perfil para outras pessoas. Uma coisa também muito interessante que um parceiro de vocês pode fazer é criar iscas digitais. Então ele pode criar um e-book explicando sobre o Home Equity, ele pode criar um material rico, uma apresentação. Hoje você tem IAs que criam uma apresentação completa de ponta a ponta com um clique. Você cola o texto, fala o que é, e ela cria tudo, com imagem, com diagramação, todos, 20 slides, você que escolhe. Ela faz o tudo, o design, você coloca lá seu logo, ela pega o logo, faz igual. Isso tudo uma pessoa que está começando, que não tem conhecimento, é custo fácil. Zero. Custo zero. Custo zero. Por isso que eu falo que é o mesmo poder de produção de uma grande empresa, é o mesmo poder de produção hoje, às vezes, de uma pequena empresa. Nós temos uma agência, nós temos um time de designer sênior, editor sênior, então nós temos vários profissionais lá. E a gente vê, tipo assim, o trabalho que o pessoal faz, né? Até assusta um pouco, a gente fala, nossa, daqui a pouco... É porque às vezes a gente para, né, Gustavo? Daqui a pouco... Né? Eu liguei para a IA esses dias para poder fazer uma consulta com ela. Como é que é isso, ligar para IA? Ligar para IA? Você baixa o aplicativo. No caso, eu liguei pelo ChatGPT, né? Então, baixei o aplicativo, você tem um botãozinho de ligar. Aí você aperta e ela vai conversar com você. E ali você tira qualquer dúvida. E você vai conversando com ela normalmente? Geralmente eu faço assim. Por exemplo, eu estudo inglês dessa forma. Eu faço aula de inglês com um professor particular uma vez por semana. E aos outros dias eu ligo para a IA. Aí eu ligo para ela e falo, agora se posicione como um professor de inglês e a gente vai treinar durante 30 minutos a conversação. E aí ela, tá bom, você quer fingir que você está onde? Aí eu falei, eu quero fingir que eu estou numa reunião.
Ah, então tá bom, eu vou ser um gerente XYZ. E aí a gente começa a conversar, ela começa a perguntar, e se eu falar alguma coisa errada, ela já me corrige na hora. Ó, a pronúncia certa é isso aqui, você falou assim. Nossa. Então, assim, é um professor de inglês que você tem Olha ali. só as ferramentas que você tem à sua disposição, né, Gustavo? Porque eu estava até conversando com o Mauro outro dia, e a gente estava falando sobre a essência, né? Ah, não, até o meu exemplo que eu dei no início, né? Até 2019 era reunião, era olho no olho, era presencial. Não, eu não vou sair disso, eu tinha aquela resistência, né? E hoje a minha essência mudou? Não mudou. Só que eu uso a ferramenta para me ajudar, para Sim. me complementar. Eu uso como um apoio. Uhum. Mas quem dá a última palavra É você. sou eu, E não tem é a que ser, tá? Porque ferramenta. ela erra muito. Então, Você viu o que aconteceu esses dias? Todo mundo foi para um evento que não existia, porque a IA Nossa. criou o evento. É mesmo. Chegou todo mundo lá numa praça, lá fora, Ah, mais de 1.000 pessoas, e aí, cadê o evento? não existia. Não existia. Ela resolveu inventar. A IA criou um feriado, um Ah, evento, uma festa, assim, pública. nossa. E aí, como todo mundo tava perguntando, todo mundo que perguntou aquilo, acabou. vendo e se reuniu na praça, mas não tinha. Criar um feriado, às vezes o pessoal acredita mais fácil, né? Com mais facilidade. Ô, Gustavo, e assim, né, falando de... A gente estava falando um pouquinho aí dos parceiros, de alguns clientes também, que a gente já conversou já em outros momentos. Você tem algum caso, algum case bacana que a pessoa também tinha uma outra mentalidade e aí você conseguiu dar um apoio para ela, ela mudou e teve um resultado bacana, não só em relação a IA ali contigo, né? Mas em relação às mídias sociais também, a se divulgar o trabalho, enfim, você tem algum case bacana para compartilhar conosco? Sim, a gente tem alguns, né? Mas pegar, por exemplo, o caso do Dr. Bray, que eu sempre cito ele, né? Ele foi uma pessoa que teve muita paciência de esperar o tempo do marketing. Porque uma coisa que eu sempre falo se você está produzindo conteúdo, se você está fazendo a sua estratégia, e não deu 12 meses ainda, então continua. Ah, mas não tá dando certo, continua. Ah, mas não tá tendo view, não, continua. Porque acho que todo mundo tinha que... Algumas crenças que as pessoas têm é que não tá dando view, significa que tá dando errado. Acho que essa é a principal, né, Gustavo? Ah, ninguém curtiu, ninguém deu like, e aí? Mas e a receita? Tem conteúdo meu que teve pouca view, pouco like, mas gerou um lead. E esse lead pagou a conta. Então, até para o parceiro e para todo mundo, esperar o tempo que as redes pedem. Imagina se ela distribui, como eu falei, então a pessoa que está começando o perfil hoje, se ela postar um conteúdo viral, ele viraliza. Ela criar o conteúdo, você vai criar a conta hoje. Essa é a diferença. Então, com poucos seguidores, você consegue atingir milhões de pessoas, literalmente, hoje em dia. Mas não é do dia para a noite. Você está a um conteúdo de dar certo. Nossa, isso é matador. Você está a um conteúdo. Um conteúdo uma postagem. Vira. Uma. Tem até um caso lá de fora de um influenciador que ele falava sobre marketing, coisa do tipo, e a esposa dele lançou um casaco inspirado no Senhor dos Anéis, e ele colocava assim, né? Uma postagem deu, acho que 11 milhões. Do dia pra noite ele ficou rico. Resolveu a vida. Melhor que Mega Sena. É uma Mega Sena que você não precisa gastar com bilhete. E que você tem uma participação ativa. Né? Eu acho que quando você fala de... E aí depois volta, por exemplo, só para pegar o gancho, isso é sensacional, porque a gente fala sempre, né? Tem que ser resiliente, né? E é difícil mesmo, né? Você faz, você olha lá... Nada. Né? Três curtidas. 3 curtidas, né? Do amigo, da namorada, né? Mas isso que você falou, né? Você pode estar a um conteúdo de virar a chave na tua vida, né? Exatamente. Como é o exemplo que você deu, né? Isso para quem ainda está naquela fase das 3 curtidas, pô, eu acho que é sensacional. E assim, e tem um outro lado que é legal, né? Porque eu estou fazendo, eu tenho que ser resistente. Não, você não tem que ser só resistente, você tem que ir aprendendo, né? Assim como a inteligência artificial vai aprendendo, você vai aprendendo da forma que você falou. Eu lancei 5 vídeos, um foi melhor que os outros. O que esse um teve de diferente, né? Então você vai aprendendo, não só suportando, mas aprendendo para que esse vídeo que possa mudar a tua vida chegue mais rápido, né? Tem muita formulinha, né? Mas se eu pudesse colocar uma
aqui, para o pessoal ter um vídeo que vai alcançar pelo menos mais pessoas, seria ele ter uma boa entrada, um bom gancho no começo, escrever sobre o que você vai falar ali em cima. Para chamar atenção, e você contar uma história do vídeo. Se você fizer isso, você já está na frente de 80%, 90% do pessoal que cria conteúdo, em qualquer nicho. Gustavo, tem mais um ponto, né? Assim, a gente está falando aí de algum conteúdo virar, de você, né? Tá um conteúdo ali de ter ali o sucesso, né? Mas tem um outro ponto também que é o planejamento, né? Que você falou lá no início, lá do LinkedIn, por exemplo, dele te enxergar, né? E começar a divulgar depois de uns 3 meses, foi ali a sua fala. Mas o planejamento ali eu vou começar a divulgar também para criar uma autoridade, para que as pessoas saibam o que eu estou fazendo, né? Porque muitas vezes, hoje, uma forma de você alcançar ali as pessoas, de todo mundo saber o que o Mauro faz, por exemplo. O Mauro ele tem que divulgar, ele tem que se vender, né? Mesmo que muitas vezes não gere um resultado ali imediato, né, que tem esse tempo que você falou, ou não, é relativo, depende, mas você tem isso no seu planejamento também, né? Olha, eu tenho que começar a divulgar para o mercado me conhecer, eu quero ser uma autoridade nesse assunto, então eu tenho que buscar de repente, criar ali uma imagem, criar minha imagem ali para determinado segmento, né, ou estratégia, enfim, mas tem muito isso de você criar autoridade, né? E qual que é a forma mais fácil de vender? Falando que você vende. Falando que você vende. Se você não falar... É simples assim, né? Tem gente que fica, às vezes, criando... E aí é um erro que as pessoas podem cometer, tá? Todo mundo pode cometer esse erro, que é você acabar desviando do seu foco, que é receita e lead, por conta de outras métricas que são de vaidade e ego. Isso é legal. Porque você, por exemplo, nem sempre o post que vai atrair o seu público ideal, principalmente quando a gente fala de B2B, é o post que vai viralizar. Então, essa busca por viralizar sempre, ou sempre ter mais curtidas, vai fazer você acabar fazendo dancinha, vai fazer você acabar fazendo as trends que todo mundo faz, vai te levar por um caminho que vai atrair um público que não compra. Então, tem público comprador e tem público que não compra. Geralmente, quando você vai para comédia, quando você vai para sketch, quando você vai para trend, você entra num público, numa faixa de mercado que geralmente não compra. Quando você é mais sério, mais centrado, você vai demorar mais para ter engajamento, vai demorar às vezes 1 ano. O MrBeast, que é o maior youtuber do mundo hoje, ele viralizou depois do vídeo número 400. Nossa. Ele teve que postar 400 vezes até dar certo. E é assim com a maioria dos... E muitas vezes você posta o mesmo vídeo, né, Gustavo? Você pode... Porque assim, como funciona isso, tá? Muita gente acha, vou postar isso aqui de novo, mas as pessoas vão ver de novo, elas não vão ficar... mesmo vídeo, mas com alguma mudança, com algum detalhe, né, diferente. É que as pessoas, a gente tem a impressão de que eu vou postar e todo mundo vai ver. Mas não é assim. O método TikTok, toda a plataforma trabalha por faixas de mercado. Então, uma hora ela vai pegar uma faixa, outra hora ela vai mostrar para outras pessoas diferentes. Então, se você postar, já fizeram esse teste, tá? O mesmo conteúdo, todo santo dia, você vai ter conteúdos batendo 1 milhão de views e alguns batendo 10 views. Nossa. O mesmo conteúdo. Simplesmente porque foi para público diferente. Foi para uma faixa que às vezes gostou e... É igual campanha, quando a gente faz anúncio, a gente faz muito criativo, faz muito anúncio. Por que a gente faz muito anúncio? Porque um anúncio vai pegar uma faixa de mercado e vai explodir. Aí eu vou monetizar com aquele anúncio. E depois, quando ele parar de funcionar, é porque ele tá entrando naquela parte de a pessoa não tá mais enxergando, né? E aí você tem que criar outro, ou modificar um pouco, mudar a letra, e aí você volta a crescer de novo. Boa, Gustavo. Que interessante, né? Que interessante. Quer dizer, não é teu vídeo, né? É a sua estratégia, sim, né? O público que você quer atingir, né? E aí o mesmo vídeo ele pode ser adequado ou não tão adequado, cara. Né? Gustavo, e assim, né? Eu estava pensando aqui, tem um outro ponto também, isso acho que principalmente com o nosso público, né, Mauro, que é o seguinte, né? Hoje em dia, né?
que você falou aí, o que de fato chama atenção é o pessoal ver algo humanizado, é ver a pessoa do outro lado, né? Sim. E muitas vezes você gera um conteúdo ali, você quer fazer algo formal, mais institucional, né? E eu acho que o ponto é esse, né? Hoje, ainda mais com muita tecnologia, com muitas ferramentas, o que faz diferença de fato é o cliente, é o parceiro, ele vê quem está do outro lado. Quem que é o Gustavo da vida real? Quem que é o Mauro? A gente fica, às vezes, muito preocupado, né, em manter ali uma postura, na fala, nas palavras, mas hoje o que chama mais atenção e o que gera mais engajamento é algo mais natural, né? E é falar sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Sobre o seu lead e não sobre você. Então, por isso que a gente até brinca quando a pessoa vai começar algum Reels, uma coisa falando assim, oi, eu sou o fulano de tal, acabou, esquece. Deu errado esse vídeo já, não vai dar certo. Tem que começar falando sobre a pessoa. Você tem um problema X? Vem cá. Aí sim você fala, ó, eu sou o fulano de tal, eu tô há tantos anos no mercado, pra você criar autoridade, qualifica, pra pessoa ficar, não, essa pessoa entende o que tá falando, e eu vou te ajudar a resolver esse problema. Aí você conta a história e finaliza com o CTA. Isso é uma outra estratégia, né? De focar sempre na solução, né? Na dor, né? Ó, tô te levando uma solução aqui. E geralmente dor, tudo que é negativo, infelizmente, tá? Não é felizmente, isso é infelizmente. Dor, fofoca, tragédia, coisa ruim, tudo isso dá mais certo na internet. Então, até uma orientação que o meu Thumb Maker do YouTube tem, que é das thumbs da nossa... nos meus podcasts eu chamo de daily. Então, todo dia de manhã eu solto um daily, que é como se fosse uma reunião daily, só que com as pessoas, né? Nesse daily, eu falo de vários assuntos, às vezes. Mas eu sempre peço para ele pegar o mais negativo ali, o assunto que tem uma dor. Aí ele coloca lá assim, eu vou desistir de empreender, na capa, um baitzinho, chamar atenção. A pessoa entrou, aí depois tem um podcast completo explicando as coisas. Infelizmente. Por exemplo, né, a gente vê um movimento no mercado... não sei, está tendo uma alta de procura por crédito de pessoa jurídica, por exemplo, né? Todo mundo está falando sobre aquele assunto. Ou a pessoa jurídica, os empresários estão com dificuldade para conseguir recurso ali no mercado. O parceiro, quem trabalha prospectando esses clientes ou parceiros que têm esses clientes, tem que ficar atento. Tem que ficar atento e direcionar ali o post, o conteúdo, e você também criar uma estratégia com as mídias sociais, como você falou ali do LinkedIn, por exemplo, para aquele determinado assunto, né? Para que ele te enxergue, o Ailton é referência, o Mauro é referência naquele assunto. Tem duas coisas que o seu conteúdo precisa ter, né? Ele precisa ser, na verdade, né? Ele precisa ser relevante e de valor. E aí, só que eu demorei muito tempo para entender o que é relevante. Relevante é relevante para a pessoa naquele momento. Então, se a pessoa não enxerga como relevante o seu conteúdo naquele momento, ela não assiste. Então, por exemplo, vou falar de... vamos pegar um filme que lançou em 2020. Se eu falar dele hoje, vai ser relevante? Se ele não for um sucesso, não. Não. Vai ser só mais um fulano falando sobre um filme aleatório. Agora, se eu falo do filme que está em cartaz, eu sou relevante. Então, você falar das coisas que são relevantes pro momento. Interessante. Eu vi uma influencer falando sobre filme, né, e ela falava alguns filmes antigos, né? Mas ela pegava o gancho, ela falava, se você assistiu esse filme que está concorrendo ao Oscar, assista esse outro aqui que você vai gostar. Ela usava isso como um gancho. Como um gancho, né? A relevância do que está acontecendo agora, né? Exatamente. E aí até uma curiosidade, assim, né? Porque você sabe que a gente, quando estava nessa jornada, né, da descoberta da internet e tal, precisa fazer vídeo, né? Porque ok, vamos fazer uns vídeos aí, a gente vai... E a gente começou a fazer vídeo. Tem 1 minuto e meio de vídeo. A gente sofria, né, para conseguir fazer algo que a gente, né, imaginava que fosse ter relevância, nem sei se tinha, né, mas assim... e eu vejo você, dá a impressão que você pega e fala assim, vou fazer um vídeo. É assim mesmo que acontece? É assim mesmo, literalmente assim. Eu estava no shopping agora, antes de chegar aqui, e me veio um insight de falar sobre um assunto. Eu peguei a câmera, liguei e gravei. O áudio não tá bom?
não tá como deveria estar, não é o melhor áudio do mundo, não é o melhor posicionamento do mundo, iluminação, mas eu falei aquilo que eu precisava falar. Então, eu sempre comparo com stories. As pessoas têm muito mais facilidade de gravar stories do que gravar o Reels. Mas por quê? Você tem que gravar da mesma forma, porque as pessoas veem o Reels, TikTok, o conteúdo do feed, como algo parece que é mais precioso, é um negócio que vai ficar para sempre ali. Só que, sendo bem honesto para vocês, aquele post vai sumir logo também. Ele pode não sair do feed, ele vai ficar no feed. Mas ele vai ser... Mas as pessoas não vão olhar ele. Dificilmente alguém vai entrar no seu perfil e vai clicar naquele vídeo específico e vai assistir aquilo. Então, a distribuição dele tem praticamente o mesmo tempo dos stories. Ele vai ter o Instagram, o TikTok, enfim, ele vai distribuir por um tempo e vai parar de distribuir. Alguns vão viralizar e ele vai ficar distribuindo por mais tempo. Tem um vídeo meu que distribui até hoje, de 2020. Que legal. Nossa. E aí você tem outras coisas também, que é o ranqueamento, né? Que aí é uma outra história, que é a questão de SEO, né? Para você ranquear alguns vídeos e algumas perguntas quando as pessoas fazem a pergunta. Então você tem algumas outras diferenças quando é vídeo assim. Ou seja, Gustavo, então assim, para quem tá começando, é prática. Ponto. Faz o que você faria nos stories, mas pega esses vídeos dos stories que não vão te... Gente, uma coisa que eu sempre falo assim, talvez até alguém fique bravo comigo, mas os stories não compensam mais hoje em dia. Compensa se você tem uma base muito grande, se você já tem... por exemplo, meus stories batem 15 mil a 20 mil. Então, assim, quando eu preciso falar uma coisa muito importante, eu vou lá nos stories e coloco. Só que eu tenho muito mais alcance no feed. Então, por que eu vou criar conteúdo para os stories que vai literalmente sumir, sendo que eu posso criar esse conteúdo pro feed? Mais um conteúdo pro feed. Por isso que eu tenho focado em crescimento. E não em só conversar com a base, no caso que é os stories. Porque uma coisa importante para falar também que as pessoas às vezes não sabem. Os stories falam com a base. Eles conversam com os seus seguidores. Eles nunca vão furar sua bolha. Dificilmente isso vai acontecer. Reels atinge públicos novos. Então, geralmente, de 50% a 80% do público que assiste um Reels é novo. E 20% é a base. São coisas que eu não sabia. São coisas simples, né, Gustavo? Mas que fazem a diferença que vai estar ali, que depende do teu objetivo, né? Sim. Qual que é o teu objetivo? Você acabou de falar, eu quero falar para o meu público, eu preciso dar um recado, eu vou lá e mando história. Agora, eu quero crescer, quero falar com o meu público também, mas alcançar o... Isso você está falando de uma forma orgânica só, né? Orgânico. E aí vem a mágica do impulsionamento, né? A mágica. Porque você coloca, às vezes, a pessoa fala, mas eu tenho que gastar muito para poder... Um parceiro de vocês, por exemplo. Quanto que você tem que gastar para começar a ter alcance maior na sua rede social? Coloca R$10 por postagem. Já tá ótimo. Vamos dizer que você vai produzir um conteúdo por dia. Que já tá muito bom. Domingo a domingo, hein? Quem estiver assistindo a gente aqui, ó, domingo a domingo tem que produzir. Colocar R$10 por dia. R$10, quer dizer, em cada conteúdo. Deixar ele rolar. Já tá ótimo. Tá ótimo. Um deles, você vai ver que vai trazer um cliente. Vai trazer. Trouxe um cliente. Esse aqui, vou pegar ele e vou colocar mais R$100. Será que vai me trazer 10 clientes? Não. Mas vai trazer 2, 3. Opa, será que se eu colocar 1.000 vai trazer mais? Vai. E vai continuar trazendo. Então é você testar também nesse sentido, sabe? Porque não adianta também você ficar só no orgânico, esperando só o Instagram distribuir, sem você colocar um pouco de verba. E às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, eu tô começando. Mas às vezes você gasta isso com outras coisas, sabe? É R$10 que eu tô falando. É investimento baixo, né, Gustavo? É investimento baixo para começar. No passado o pessoal imprimia os panfletos e distribuía, né? Se você for pensar no custo disso aí... Vai gastar R$300, um pouco mais. Só para fazer... Vai gastar mais, né? Diagramar, imprimir, contratar alguém para distribuir. Fora que no impulsionamento você consegue colocar a localização, você coloca os interesses que a pessoa tem. O seu público certinho. Acho que o ponto né, Gustavo, tem que começar. Tem que começar, faz os videozinhos, né? Porque o mais importante é o quê? É ver quem tá... A pessoa quer te ver. Quem tá do outro lado. Ponto. Mas eu não tenho prática. Faz. Como que você vai aprender? Né, Mauro? E aí você vai evoluindo. E não é questão de muita gente fala assim, eu já não tenho idade mais para isso. Eu vejo muita gente falar isso. Aí eu sempre uso o caso da minha mãe.
Minha mãe tá com Ah, 60 ok, anos e se tornou influenciadora. Ela já fechou parceria com um monte de gente, já tá ganhando dinheirinho dela. Que legal, que bacana. Só com. Hã? Ela tem vídeo com 1 milhão de views. 1 milhão de Nossa. Mais de um, inclusive. E ela tá com 50 mil seguidores. E é a segunda conta dela, que ela já perdeu uma conta. Então, assim, ela não desiste. Só que ela posta todo santo dia. Ela seguiu a tua receita. Ela seguiu a receita. Mas é que minha receita ela nunca foi baseada em fórmula mágica. Sempre foi baseada em princípio. Aham. Quais são os princípios? Contar uma boa história, chamar a atenção no começo e ter consistência Como que você começou, Gustavo? no marketing digital. Isso. Eu comecei assim, eu casei. Aí quando eu casei, eu vi que não era tão fácil como eu estava imaginando antes de casar. Eu falei, ó, é só o meu emprego, eu sempre trabalhei em empresas de engenharia, né? Então, eu sempre trabalhei em empresa como desenhista, cadista, coisa do tipo, fui evoluindo nesse sentido. E eu vi que meu salário ali, para sustentar uma família, não ia dar, né? Que só eu trabalhava. Eu falei, então eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu vou começar a empreender, né? Aí comecei a estudar sobre empreendedorismo. Aí eu tentei um monte de coisa. Tentei vender bolo na rua. Não deu certo. Óbvio que não ia dar certo. Tentei fazer algumas outras coisas também. Não deram certo. E aí, mas só que aí, por conta desses negócios que eu tentei fazer e que não deram certo, eu comecei a estudar marketing. E eu tive que começar a fazer umas artezinhas para vender bolo, por exemplo. Então eu fiz um cartaz, eu fiz alguma coisa. Aí minha mãe, na época, ela trabalhava numa empresa e eles precisavam fazer um folheto. Aí eu falei, deixa que eu faço, né? Eu ganho um dinheirinho extra. Isso. Aí eu fiz o folheto, eu fiz o design, fiz tudo. Aí a mãe falou, agora você vai ter que mandar uma nota pra mim. Aí por causa disso eu tive que abrir uma empresa. Aí essa empresa chamava Criativita. E aí eu mandava nota de papel ainda, aquela nota... Parecia a mão ali. Foi logo que lançou o MEI, eu acho que eu fui o primeiro ano, assim. O primeiro MEI. E aí... Só que isso evoluiu, porque aí um colega meu pediu uma ajuda, e eu sempre fui de não falar não. Eu falo sim. Ele falou, você faz site? Eu falei, faço. Faz, você me entrega quando? Segunda-feira. Tá bom. Então, aí eu falei assim, vou ter que entregar segunda-feira, eu vou estudar o dia inteiro no sábado, como faz site, no domingo eu vou fazer e na segunda eu entrego. E era o que eu fazia. E eu fiz e aprendi a fazer site. Aí ele falou, agora eu fiz o site, eu preciso fazer uma campanha para esse site. Sabe fazer? Sei tudo. Aí eu ia lá, eu fui estudar campanha. De repente eu tava com uma empresa já. E aí a gente começou a crescer, começou a se desenvolver. Aí nessa a gente já tá há 10 anos. 10 anos. Aí a gente ganhou vários prêmios, várias coisas aconteceram, né? Mas foi assim, fui aceitando desafios e fui fazendo marketing. Só que eu me apaixonei por marketing. Então, aí comecei a investir mais nisso, né? E tô desde então aí, trabalhando com marketing, 10 anos. Que bacana. Foi até um pouco do que nós falamos no episódio anterior, né? Da convicção, né? Tem convicção? Vai, faça. É o Ikigai, né? Não tem que ter medo, né? Tem que... É o primeiro passo, né? Uma hora você vai ter que meter as caras, literalmente. Não, e é interessante como os caminhos, né? Quer dizer, você trabalhava em empresa de engenharia, né? Sim, priori, não tem nada. Né? Não tem nada a ver, né? Mas tem, né? Porque você fazia... Era desenhista, assim, desenho. Eu lembro que, assim, a gente era bem pobre, né? Bem pobre mesmo, assim. Eu morava numa casa que chovia dentro, essas coisas, né? E eu lembro quando eu comecei a empreender, até pra você que tá assistindo a gente, né? Você tá nessa de vou começar como parceiro da Cash, porque você empreender, não vou. E eu lembro que, assim, em um mês eu fiz 1 ano de salário como empreendedor. Em um mês. Isso. Porque eu fiz uma conta, e essa conta eu queria passar para vocês. Quanto você quer ganhar? Quanto é o seu objetivo? O que você quer ganhar? Eu quero ganhar lá 10 mil. Tá bom. Você tem que vender 10 coisas no mês de 1.000. O que você pode vender de 1.000? No caso do Home Equity, por exemplo. Quantos empréstimos eu tenho que trazer para conseguir? Faz essa conta e vai atrás, pronto. Capaz, na primeira semana você conseguir bater. Isso é legal, né, Gustavo? Porque é o seguinte, né? Você coloca ali uma meta para você e tem que colocar uma meta agressiva. Porque a sua cabeça vai trabalhar daquela forma. Se você colocar algo muito pequeno, eu quero ganhar R$1.000. A sua cabeça vai trabalhar para R$1.000. Se você colocar R$100.000, a tua cabeça ela vai trabalhar para R$100.000. Exatamente. E você vai encontrar alguma alternativa, alguma forma de conseguir os R$100.000. Acho que esse que é mira lá na lua. É um ponto interessante, né? Exatamente, mira na lua, cara. Com o pé no chão, é claro, mas assim, mira na lua. Eu acho que, inclusive, eu acertei muita coisa por não ter noção
Eu nunca tive noção de grandeza. Tipo assim, noção de, será que isso aqui é muito? Eu não sabia. Então, eu chutava. Então, pra mim, por exemplo, eu nunca tinha... Pra mim, ganhar um salário de 6 mil era muita coisa, né? Era muita coisa assim. Era uma coisa 6 pra mim, era... Okay. Aí eu fui lá e fiz. Aí depois era fazer a empresa chegar em não sei quantos. Aí fui lá e fiz. Porque eu não sabia que era complicado, entendeu? Depois que a gente vê o pessoal tentando e não conseguindo, a gente fala, não foi tão fácil, né? Mas é isso, você ter essa... Não ficar preocupado, ficar pensando no pior, ficar pensando no se vai dar certo ou não. Só tem que começar. Faz o que precisa ser feito. Né? Só isso. Assume os seus desafios do jeito que você fez, né? Sem desculpa, né? Sem desculpa, né? Sem autossabotagem. Sem autossabotagem. Não vou fazer hoje porque... Não, se você falou por quê... Já perdeu. Porque tudo é um processo, né, Gustavo? Tudo é um processo. Faz parte. Você vai ter uma curva de aprendizado, vai. Você pode ter uma situação ali na frente? Pode ter, faz parte do jogo. Mas tem que ir. Tem que ir, porque faz parte. Tem que, e assim, todo negócio que eu participei, porque são 10 anos, né? Meu próprio negócio, dos negócios que eu participei, hoje a gente tem em sociedade com algumas outras empresas, projetos, todos eles têm uma curva onde você está muito animado, depois tem uma curva onde dá um monte de problema, que é onde as pessoas desistem. Se você conseguir passar essa fase aqui, aí o negócio decola. E a pessoa desiste, geralmente está ali, uma postagem. É igual aquela ilustração que a pessoa já viu, que a pessoa está cavando para tentar achar o diamante, aí ela falta um pouquinho, ela desiste, aí a outra pessoa vai e passa faz só aquele pouquinho e consegue. E assim, né, hoje você vê os empresários de sucesso, quem conseguiu, como que ele conseguiu? Ele conseguiu do nada? Mas veio, ele herdou a empresa, tá, mas e o pai dele? Como que ele conseguiu? Alguém conseguiu, ponto. E aí se você usar esse argumento de que você que é herdeiro alguma coisa, saiba que eu não sou. Então, que não tem problema nenhum também, né, Gustavo? Não tem problema nenhum, mas assim, o ponto alguém conseguiu. Alguém conseguiu. Se alguém fez, isso é legal o que você falou agora, porque assim, isso traz pra internet também. Se você está na dúvida se você está fazendo certo ou errado, se alguém fez, você também consegue. E teve sucesso, né? Agora, como que ele teve sucesso? O que ele fez? Modela ele. O que ele está fazendo agora? O que o influenciador que você acompanha, ou a pessoa que você tem mais, assim, como referência, está fazendo que você não está fazendo hoje? Só você olhar, e o pessoal está tão aberto hoje na internet que você consegue saber tudo que a pessoa está fazendo. E às vezes a gente vê, né, vê um influencer, outro, e alguém tendo um sucesso ali, é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É o que você falou. É um vídeo por dia, 5 vídeos por dia. E quando começa o hater? Ixi. Exatamente. Eu postava o conteúdo, era todo dia Danilo Gentili, o pessoal me chamando lá, Danilo Gentili, que eu parecia com o Danilo, não sei o quê. Tem que vir parecido mesmo. Mas era isso, também o pessoal às vezes não gosta do que você falou, fala que você tá falando besteira. Você tá se expondo. E é normal. São opiniões. E é normal. Então, assim, você vai ter que superar isso também. E, inclusive, até uma coisa boa, tá? Se você começa a ter hater, significa que o seu conteúdo está dando certo. Legal. Está alcançando mais pessoas. É igual a rejeição de político, né? Quando o cara tem rejeição é porque a campanha dele está indo bem. E geralmente é eleito depois. Né? Geralmente é eleito. Né? Ou seja, tem que começar. Tem que começar. E tem que se expor, né? Sabendo suportar isso, né? Porque acho que todo mundo quer viralizar, né? Todo mundo quer o sucesso, né? Mas ninguém quer se postar expor. todo dia, editar vídeo. Ninguém quer ficar sábado e domingo fazendo o site do jeito que você ficou, né? Infelizmente ou felizmente, quer dizer, isso aí faz parte do combo, né? Faz parte, é verdade. E aí você trouxe uma coisa legal, que assim, também, hoje você tem essas ferramentas que eu não tinha, por exemplo, quando eu comecei. Então hoje, para criar um site, você não vai passar mais um domingo. Tá vendo? Você usa uma ferramenta de IA que já cria o site para você. Editar, hoje em dia, você edita com CapCut, que é super fácil. Você tem ferramentas que já cortam também. Então todo mundo tem acesso às ferramentas que antigamente era só na mão de especialista ali. De especialista e de empresa. Então, você tinha que editar um vídeo, você não ia conseguir editar sozinho. Contratava uma empresa para fazer isso. Tinha que contratar, não tinha jeito. Você ia fazer como?
Não dava. Ou você aprendia o software, que aí é complicadíssimo, pesado, tem que ter computador. Hoje, com o seu celular, você grava, vai no CapCut, corta rapidinho ali e posta Ou seja, era tempo, era dinheiro, que hoje está aqui na palma da tua mão. na sua mão. Não depende de mais nada hoje em dia. Só de você... Até para produtividade, até se você estiver preguiçoso. Vamos dizer que você fala, mas eu tenho preguiça, cara. Eu não tenho vontade. Vai no ChatGPT e fala para ele, ó, cria um cronograma anti-preguiça. É sério. Cria uma tabela, calendário anti-preguiça para mim, para eu parar de procrastinar. E ele vai criar para você. Olha só que bacana. Vai te dar todas umas técnicas que você tem que fazer. Bebe água aqui, faz assim, faz assado e começa a gravar que você vai conseguir. Você vai chegar lá. Até isso, cara. Que legal. Tem de tudo. Até isso vai te auxiliando, né? Até não isso. Tem, não tem, Qualquer coisa. né? É um companheirão ali do teu lado, se você souber um companheirão. conversar com ele, né? Assim como um amigo, né? Toma cuidado para não ficar que nem minha mãe ligando todo dia pra IA, né? Tem uns filmes que eu assisti no passado lá do... Acho que é aquele Han, né? Que ele se apaixona. Então, mas você sabe o que tá acontecendo, né? Né? Apaixonando pela IA. Sim, tá virando um problema lá fora já. É mesmo? Nossa. É porque ela acaba te entendendo melhor do que as outras pessoas. Ou seja, Gustavo, assim, fazendo um apanhado de tudo que nós falamos hoje aqui, eu acho que o ponto novamente, né, que nós falamos, é convicção. Você tem que ter ação. O planejamento também é muito importante. Você ter o planejamento para você conseguir enxergar o todo, enxergar esses desafios aí que você mapa, falou né, do Reis. É um mapa. Ó, aqui eu tenho que criar autoridade, aqui eu vou ter resultado, eu não posso desistir, porque pode ser que o resultado tem que ter o objetivo correto também. Tem que ter o objetivo correto que também. Não é like, não é comentário, não é view. Eu tenho que conhecer... É o ego, né? Não é o ego. Eu tenho que conhecer as ferramentas também. Porque vai te ajudar muito. Exatamente. Por exemplo, eu tenho que criar qual que é a minha estratégia, o que eu quero. Eu tenho que trabalhar nessa daqui, eu tenho que trabalhar nessa. Não, eu tenho que trabalhar em todas. Aqui lida melhor com texto, aqui lida melhor com imagem. Você tem que estar de acordo também, né? E quem dá a última palavra é você, e você tem que dar. Porque falta essa sensibilidade, né, Mauro? Sim. E mesmo que não faz com essa sensibilidade, está dando certo. Então, se você fizer com a sensibilidade, vai dar certo. E o que é mais valorizado hoje é o lado humano, né? Quem está do outro lado, porque no mundo que você fala cada vez mais de tecnologia, de ferramentas, sabe? O que vai chamar a atenção? O que é diferente? É o lado humano. Os produtos e os serviços tem um humano do outro lado, né? Então, quer dizer... Ainda por tem. enquanto, né? Não sei se dá para... Porque o papo tá show, mas tá assim... show. E para o futuro? Você tem alguma ideia do como vai ser? Porque eu sei que é muito relativo, né? E já é difícil você entender o impacto de toda essa tecnologia, toda essa transformação hoje, né? Mas como que você acha que vai ser daqui 5 anos, por exemplo, 10? Você tem ideia? Já parou para pensar nisso? Bom, se o meteoro não cair, né? Tem um meteoro vindo, né? As coisas vão mudar drasticamente. Acho que coisa de 2 anos a gente vai ver isso com mais força, porque a gente tem o computador quântico aí, a IA vai ficar mais inteligente ainda. Eles estão numa competição muito grande agora, porque entrou novos players na parte de IA. Uma coisa que vai acontecer muito, vou falar de tendência mais próxima, porque 5 anos vou trazer, vou ver se eu consigo chegar em 5 anos. Uma coisa que vai acontecer muito agora é empresas e pessoas lançando micro SaaS e SaaS. Ou seja, ferramentas online. Por quê? Porque a IA está fazendo isso agora. Então, com um comando, você pede para a IA criar uma calculadora, um SaaS, um micro SaaS. Eu criei um micro SaaS inteiro em um fim de semana, com integração de banco de dados e pagamento. Em um fim de semana, que antigamente eu levaria pelo menos 6 meses para construir. Nossa. E quem souber disso e quem usar isso nos próximos meses, anos, vai aproveitar bastante, porque as pessoas ainda precisam de muitas ferramentas no mercado, né? Então, acho que isso vai crescer bastante. Várias áreas vão começar a ter mais assistência das IAs. Então, a área médica, por exemplo, eu falei do Dr. Brian aqui, ele é um cirurgião, ele já faz cirurgia robótica, e ele mesmo me falou que ele sabe que vai começar a ter auxílio ali, vai começar primeiro tendo um auxílio de orientação na cirurgia, mas depois vai evoluir para uma coisa a mais, e o cirurgião vai ficar uma pessoa mais que observa. Então, vai chegar nesse ponto.
Então, em todas as áreas, eu acredito que a IA, ela vai ser um personagem ser um personagem importante. importante. E quem se adaptar e utilizar essas ferramentas é a mesma coisa eu acho que a IA hoje, para quem utiliza, é uma oportunidade tão grande como quem começou a criar conteúdo no Facebook quando ele era bom. E cresceu e rampou e cresceu muito. Eu vi até um post outro dia seu, Gustavo, que você falou de uma mulher que ela fez uma faculdade, um curso. Ela foi a primeira mulher a se formar na Faculdade Federal no Brasil. É uma notícia isso, né? E ela já está recebendo propostas de 25 mil. Eu conheço amigos pessoais, assim, empresários, que estão procurando pessoas de IA e eles estão dispostos a pagar 15, 20 mil para as pessoas. Que entendem mesmo do contexto da IA e sabem programar um pouco para poder integrar as coisas. Porque, falando da questão de SDR e BDR, né, que é o vendedor, se você conseguir colocar IA, quantos vendedores você não substitui? Sim. E o custo disso? Então, assim, vai tirar o emprego das pessoas? Não, as pessoas vão realocar em outros lugares. É uma questão de adaptação. Elas vão ter que ir para outros lugares. O vendedor hoje que é júnior vai ter que ir para uma outra função de suporte, ou de repente para uma função ali de vendedor mais pleno, ou virar um closer, que ainda não dá para fazer. Então, vai ter espaço para todo mundo, né? Essas são as adaptações, né? O Marcos, que é economista lá, pode falar, desde a Revolução Industrial, lá o pessoal está com medo de perder emprego, né? Exatamente. Sempre tem, né? Sempre tem. Ninguém quer ficar hoje entregando bilhetinho no estacionamento, né? Porque hoje tem máquina para fazer isso. Então... É verdade. Vamos utilizar nosso tempo para outra coisa, né? Boa. Bom, o bate-papo foi muito rico, Gustavo. Eu te agradeço mais uma vez a participação. Gustavo é nosso grande parceiro lá da Engajatec. Se você puder deixar as tuas mídias, Gustavo. Engajatec, em qualquer uma você vai encontrar a gente, né? Tanto no YouTube, a gente está em todos os lugares. Igual aquela coisa, né? Onde você olhar, a gente vai estar lá, sabe? Abrir a geladeira, daqui a pouco você vai estar lá, o Gustavo, assim, dentro do leite. A nossa ideia é realmente criar um organismo vivo ali, do Gualonge de todo lugar. Então, Gualonge e Engajatec você me encontra em qualquer lugar. Se precisar de ajuda, chama a gente, vem fazer uma consulta gratuita com a gente, sem compromisso nenhum. E o que a gente quer fazer mesmo é ajudar, né? O empresário a crescer. Boa, e deixar o convite para você também, o nosso QR Code está aqui embaixo, se você quiser conhecer o programa Cashme Player aqui da Cashme, entre em contato conosco e deixar o convite já para o próximo episódio, que vai ser com uma convidada especial também, que a gente vai falar um pouquinho de liderança, vai falar um pouquinho de gestão de pessoas. E é isso, mais uma vez, obrigado, Gustavo. Obrigado, Mauro. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.